Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e vou resolver uma questão para você que caiu no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma questão belíssima que envolve circuitos elétricos e por aí vai. Observe o seguinte, a questão diz o seguinte: considere um circuito constituído por um gerador de tensão E igual a 122,4 volts, pelo qual passa uma corrente I igual a 12 ampere, ligado a uma linha de transmissão com condutores de resistência R minúsculo, igual a 0,1 ohm. Nessa linha encontram-se um motor e uma carga de 5 lâmpadas idênticas, cada qual com resistência R maiúsculo, igual a 99 ohms, ligadas em paralelo, de acordo com a figura. Está aqui a figura ampliada para você, ó. E aí, em seguida ele diz: determinar a potência absorvida pelo motor, PM, pelas lâmpadas, PL, e a potência dissipada na rede, PR. Então, olha só, vou começar a observar a figura. Eu vou fazer o seguinte, para tentar me safar, eu vou chamar isso aqui de resistência elétrica R1, resistência elétrica R2, resistência elétrica R3 e resistência elétrica R4. Lembrando que essas resistências elétricas pequenas, todas elas estavam valendo 0,1 ohm. Então, eu vou colocar aqui 0,1 ohm, 0,1 ohm e a quarta, que era igual, 0,1 ohm. Já as lâmpadas, ele chamou de resistência maior, que seria Rzão, Rzão, Rzão e Rzão. E todas elas tinham o mesmo valor. Todas essas resistências estavam valendo 99 ohms. E ele diz que a intensidade elétrica da corrente vale 12 ampere. Além disso, aqui eu tenho uma fonte de alimentação de 122,4 volts. O polo maior é sempre positivo e o polo menor é sempre negativo. E daqui vai sair uma corrente elétrica cuja intensidade é igual a 12 ampere. Então, olha só, de cara, eu já vou concluir o seguinte, que no meu gerador, na minha fonte de alimentação, a potência do gerador, eu já posso escrever que é o E vezes o I, a tensão descrita, esta tensão está valendo 122,4 volts, é igual a 122,4 volts vezes I, que é a intensidade de corrente elétrica que sai dele, que é igual a 12 ampere. Se a gente multiplicar 122,4 vezes 12, encontraremos 1.468,8 watts. Isso acaba representando a potência total. O que já me leva a refletir que, se você somar a potência de cada elemento, tem que dar o valor da potência total, que foi 1.468,8 watts. Basta somar a potência desse cara, mais esse segundo, terceiro, quarto, o motor e as minhas lâmpadas. Pois bem, de cara eu já acabei de observar que o meu gerador está emitindo uma corrente de 12 ampere. Logo, os meus 12 ampere vai atravessar esse setor aqui. Observe que 12 ampere passa por aqui e depois 12 ampere vai voltar também. 12 ampere vai voltar. O que eu ainda não posso concluir é como 12 ampere vai se dividir. Porque aqui apareceu o primeiro nó. Eu vou até chamar de nó A. E no segmento paralelo, eu vou chamar de nó
B. E aí sabe o que acontece? Uma parte da corrente vem para esse lado e outra parte da corrente vem para baixo. Se eu chamar de I1 e I2, o somatório tem que dar quanto? 12 ampere de intensidade de corrente. O problema é saber como eu vou dividir. Essa é a questão mais complexa. Mas vamos fazer o seguinte. De cara eu tenho 5 resistências elétricas em paralelo e iguais, que é o caso das lâmpadas. Se a gente for pensar na resistência equivalente, quando existem resistências iguais, que é o caso dessas 5, a gente pega a resistência e a gente divide pelo número de vezes em que ela foi escrita, representada. Ela está valendo 99 ohms e são 5 em quantidade. Então, se a gente dividir 99 dividido por 5, nós iremos encontrar 19,8 ohms. Isto, portanto, pensando nesta representatividade dessas 5 lâmpadas aqui. E aí, olha o que vai acontecer. Se a gente for observar o caminho entre A e B, o nó A e o nó B, dentro dessa observação, existe um motor e eu preciso muito achar o valor da potência no próprio motor. Vou colocar a letra M. Observe também que R2 vem em série com as lâmpadas e com R3. Então, eu já posso fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar uma resistência. Vou colocar uma segunda resistência e uma terceira resistência. Ó, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Professor, quem é essa primeira resistência? Quem é a segunda e a terceira? De cara, a primeira resistência que A encontrou foi R2. E R2 vale 0,1. Então, aqui eu tenho R2, que está valendo 0,1 ohm. Professor, quem é essa segunda resistência aqui? Depois que atravessa R2, a corrente vai ser dividida entre as 5 lâmpadas e a resistência equivalente entre elas 5, a gente já sabe que está valendo 19,8 ohms. Professor, quem é a última e terceira aqui, ó? Depois que a corrente passa por aqui, por R2, pelas 5 lâmpadas, ela encontra R3. E R3 está valendo 0,1 ohm. Sabe o que acontece? Quando a gente tem resistores em série, né? Observando A e B, de cara nós já sabemos que a gente pode somar. Então, se você soma 0,1 mais 19,8 mais 0,1, você vai encontrar 20 ohms. E aí, isso vai gerar muita coisa ainda. Sabe por quê? Se você for parar para pensar, quando a corrente sai do polo positivo, era 12 amperes, estava tudo bem. Depois que veio uma subdivisão. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Eu poderia até puxar um pouco para cá, o meu ponto A e o meu ponto B, e eu queria que você pensasse no seguinte. Aqui, você tinha a seguinte circunstância, ó. Vou colocar um ponto extenso aqui, tem uma pequena resistência aqui, tem uma pequena resistência aqui. E aqui, eu tinha uma fonte de alimentação que estava valendo 122,4. Aqui, eu tenho 122,4 volts. A questão é a seguinte, ó. Quem é a tensão que vai atravessar esse segmento? Quem é a tensão elétrica nesse segmento de cima? E quem é a tensão nesse segmento de baixo? Porque quando a corrente elétrica de 12 amperes sai por aqui, ó, primeiro encontramos 0,1 ohm e a corrente é 12 amperes. Ora, se você diz que aqui você tem
12 amperes. Neste setor aqui, você tem 12 amperes e você tem 0,1 ohm, o mesmo acontece aqui embaixo, porque 12 amperes já pretende voltar para o circuito, 12 amperes, e a resistência R4, ela também está valendo R4, porque Rzinho, que é 0,1 ohm. Se você utilizar V é igual a R vezes I, a resistência elétrica é 0,1 e a corrente elétrica que o atravessa é 12 amperes. 0,1 vezes 12, você vai encontrar 1,2 volts. Portanto, aqui você tem 1,2 volts. Na parte inferior é a mesma coisa, 1,2 volts, porque R vezes I e R vezes I. E quanto será a tensão elétrica nesse segmento entre A e B? Observe só, porque observe, 1,2 está em série com a tensão AB e com 1,2. Tudo tem que dar quanto? 122,4. Se você somar 1,2 volts mais a tensão elétrica AB mais 1,2 volts, você vai encontrar 122,4. Então, a tensão elétrica entre A e B acaba sendo 122,4 menos quem? 1,2 mais 1,2 passa para o outro lado, subtraindo. A tensão entre A e B é 122,4 menos 2,4, que é 120 volts. Então, observe, 120 volts vai alimentar um sistema em paralelo. O que é um sistema em paralelo? O meu M, que seria o motor, e esse outro agrupamento que vale 20 amperes. Só que tem um problema. 120 está aqui e 120 está onde? E 120 está onde? Aqui. 120 volts. Sabe o que acontece? Se você diz que V é igual a R vezes I, você está admitindo que I é V dividido por R. Portanto, se a tensão elétrica vale 120 volts e a resistência elétrica nesse segmento aqui vale 20 ohms, você está dizendo que a corrente elétrica vale 6 amperes. Portanto, eu terei 6 amperes passando por aqui. Eu tenho 6 amperes chegando até aqui. Eu tenho 6 amperes passando por esse outro trecho e 6 amperes voltando até aqui. Professor, de 12 amperes, se 6 amperes passou nessa parte de cima, qual é a corrente que passou aqui pelo meio, no meu motor? Ora, também foi 6 amperes. E aí sabe o que acontece? No caso do motor, nós sabemos que ele está sujeito a uma tensão elétrica de 120 volts. Eu tenho 120 volts de tensão tanto nesse braço AB, pensando no motor, quanto no braço R2, mais resistência das lâmpadas, mais resistência R3. Então, se a gente for pensar no motor, a potência do motor, nós podemos adotar como V vezes I. O 120 nós já sabemos, a corrente vale 6 amperes, e a gente já pode concluir que 720 watts é a potência focada no motor. Então a gente já pode dizer que a potência vai ser R vezes I ao quadrado, pensando na primeira resistência. A primeira potência, eu vou me focar na primeira resistência elétrica. Essa resistência vale 0,1 ohm, vezes a corrente elétrica que atravessa a resistência R1, que vale 12 amperes. Então, I ao quadrado vai ser 12 elevado ao quadrado. Isso vai ficar 0,1 vezes 12 elevado ao quadrado, que é 144. Então, 0,1 vezes 144
ficou 14,4 ohms. Vou pensar agora na segunda potência. Claro que eu vou me focar na resistência R2, que também estava valendo 0,1 ohm. Quem é a corrente que atravessa a resistência R2? O 12 ampere que havia aqui, 6 ampere atravessou o motor, 6 ampere veio para cá. Então aqui eu tenho 6 ampere. Então isso vai ficar 6 elevado ao quadrado. Portanto, eu terei 0,1 vezes 6 ao quadrado, que é igual a 36, e vou acabar encontrando 3,6 watts de potência. Quem seria a terceira potência elétrica? Eu vou usar R vezes I elevado ao quadrado. A terceira resistência elétrica é 0,1, que também está sendo atravessado por 6 ampere. Então, isso vai ficar 0,1 vezes 6 ao quadrado novamente. Eu tenho de novo 0,1 vezes 36 e acabo encontrando de novo 3,6 watts. Professor, quem vai ser a quarta potência no circuito? Eu tenho resistor R4 vezes a corrente ao quadrado. O quarto resistor é esse R4 aqui que eu havia chamado, é 0,1, só que 6 ampere acabou de descer, encontrou 6 ampere, eu volto a ter 12 ampere novamente, Então eu vou encontrar 0,1 vezes 12 elevado ao quadrado, isso acabará sendo 0,1 vezes 12 ao quadrado, que é 144, e vou acabar encontrando 14,4 watts. Quem seria a quinta potência que veio à minha cabeça agora? Eu vou pensar no motor. Eu já tinha calculado para você que a tensão era 120 e a corrente é 6 ampere. Então, se a gente colocar V vezes I, a gente acaba escrevendo 120 volts vezes 6 ampere, e a gente acaba escrevendo 720 watts. Vou até colocar 1,0, porque tem uma casa decimal após a vírgula. E a última parte, eu pensaria na potência 6, eu pensaria nas lâmpadas. E no caso das lâmpadas, a gente já tinha discutido aqui que R, o 99, que seria 99 de resistência, 99 ohms, são 5 resistências, então eu não posso colocar simplesmente 99 ohms. Eu tenho que dividir pelo número de vezes em que a lâmpada se dividiu, são 5 lâmpadas, e a corrente é 6 amperes, tá vendo aqui, ó? Então aqui eu vou colocar R vezes I ao quadrado, vai ser 99 vezes 6 elevado ao quadrado. Se você divide 99 por 5, você acaba encontrando a 19,8. E o número 6 elevado ao quadrado, você encontra 36. E quando você multiplicar 19,8 vezes 36, você vai acabar encontrando 712,8 watts de potência. Ora, eu citei todo mundo, ó. Primeiro eu calculei a potência 1, depois eu calculei a potência 2, a potência 3, a potência 4, a quinta, que foi o motor, não necessariamente nessa ordem, e as 5 lâmpadas sugeridas aqui. E aí, portanto, se você fosse somar, o que aconteceria? Eu tenho 4 mais 6, que é igual a 10, mais 6, que é 16, 20. Acaba sendo 28. Então, eu fiquei com 8 aqui, sem esquecer da vírgula, porque todos esses números, eles estão após a vírgula. Só que eu acabei falando quanto? 10, 28. Portanto, sobe o número 2. 2 mais 4 é 6, 9, 12, 16, 16 e 18. Então, vai subir o número 1. Então, eu tenho 1. Agora eu tenho 2. Agora eu tenho 3. Agora eu tenho 5.
e agora eu tenho o 6. Não tem mais um terceiro número aqui, porque é dezena. Agora eu tenho aqui, ó, centena e centena, 7 mais 7 acaba sendo 14, o que me leva a concluir que se eu somar cada elemento, eu encontrei 1.468,8 watts. Ora, eu já tinha falado com você que a potência emitida lá no gerador, foi o primeiro cálculo que eu fiz para você, já era 1.468,8 watts. Portanto, o somatório de cada elemento, a potência de cada elemento individualizadamente falando, teria que ser 1.468,8 watts também. Então está resolvida a questão do ITA. Eu espero ter ajudado nos seus estudos. Por favor, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, mande para os seus amigos. Clica lá no sininho, que à medida que eu vou colocando os vídeos, eles vão chegando até você e vão ajudando nos seus estudos. Tudo bem? Jamais desanimar. A vitória pertence ao mais perseverante. Então vai lá, boa sorte, bons estudos e muito sucesso. Valeu e tchau, tchau.